Muito boa noite a todos, nossa saudação aí de casa, obrigado mais uma vez pelo prestígio que tem passado ao programa Painel. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E nós vamos falar no programa de hoje sobre cultura, um viés tão importante em qualquer comunidade. Se fala muito em cultura no velho mundo e tal, e às vezes a gente se esquece que nós também temos os nossos valores culturais, e obviamente todos têm, independentemente do tamanho da comunidade ou do grupo. E nós vamos falar sobre o que tem por trás disso, como é que se dá, como é que é feito para organizar um evento. É fácil, a gente compra um ingresso, chega lá, entra, senta e faz, olha, depois bate palma, eu não gostei, eu gostei. Tá? Mas tudo que está nesse entorno, nos bastidores, nós vamos falar um pouco a respeito disso. Quero aproveitar para mandar um abraço para o secretário de Cultura, o Leandro Basso, que já esteve há poucos dias aí. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito prazer a Tainete Farina, que é assessora da Secretaria Municipal da Cultura, que o nome oficial é Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, mas especificamente ela está ligada à cultura, e o Neidmar Alves, que é diretor de Cultura e Turismo. Quero agradecer a ambos por abrir um espaço na correria aí de vocês, que eu já pude perceber, e vamos conversar, façam de conta que estão, não vou dizer que lá na secretaria, mas que estão até mais, que estão nas suas casas. Tainete, boa noite, obrigado por estar aqui. Boa noite, Odi. Obrigada a nós pelo convite, pela oportunidade de divulgar um pouquinho do trabalho na área cultural que vem sendo realizado aqui na nossa cidade. Ok. Neidmar, também, muito obrigado. Muito obrigado. Nós agradecemos, né, Odi? É um prazer, uma satisfação, é nosso papel, né, enquanto agente público, justamente devolver à comunidade aquilo que a gente produz no nosso dia a dia. Então, muito agradecido pelo convite. Bom, Tainete, há quanto tempo tu estás envolvida com a cultura? A Tainete, todo mundo sabe o que foi, né? Só para relembrar aí, né? Rainha da FRINAP de 1999? Sim, mas tá aí o tempo foi, né? Quantos passaram por 99 e não foram rei, não foram rainha, não foram nada. Né? Mas especificamente, digamos, a tua atividade com a cultura, você está envolvida há quanto tempo? Então, desde 2000, um ano após a feira, eu entro nessa área cultural, passei a trabalhar na associação comercial logo após a feira, né, por um convite através do seu Jaci De Lázari, que na época era o presidente da feira e da CIE. E após a feira ele me fez um convite, em janeiro eu inicio na associação comercial, e ela já era comercial cultural, industrial de Erechim, e entro no momento em que o polo de cultura começa a ser erguido. Então, a gente começa a fazer projetos culturais, ter contato com a lei de incentivo, e desde então eu não parei mais. Então, 20 anos já atuando nessa área de cultura. Na parte dos bastidores, na parte burocrática, né? Mas diretamente ligada com artistas, com produtores, com eventos na nossa cidade. Depois nós vamos explorar um pouco mais a fundo isso aí. O Neidmar Alves, que está em Erechim há bem menos tempo, né? Mas também está diretamente vinculado à cultura e ao turismo. Eu gostaria que tu fizesse uma apresentação breve de onde você é, enfim, como é que veio para cá. Então, eu sou porto-alegrense, né? Nascido e da gema, né? Como diz, mas tenho uma passagem por Santa Cruz do Sul, fiquei alguns anos lá, e em Porto Alegre eu inicio a minha trajetória. Eu sou ator, né? Diretor, roteirista nos registros profissionais e no trabalho. Iniciei no final dos anos 80, né? Um período muito efervescente da cultura porto-alegrense, né? Você sabe disso, você estava por lá. E numa companhia estável, uma companhia de repertório, né? Que hoje tem muito fluxo com o que eu também faço, né? Quando não estou diretor de cultura, que são palestras sobre economia criativa, ações nesse sentido.
E depois sigo com teatro adulto, aí vou passar para a direção teatral quando recebo um convite para ir para Santa Cruz do Sul, e lá aceito e vou permanecer por alguns anos, né? Então nessa trajetória toda aí tem uma série de espetáculos, grandes projetos culturais que eu passei. Agora em off eu comentava do que fiz dos tantos, né? Mas na prática é isso, sou um ator, diretor, cientista social de formação e um gestor cultural, né? A partir do período em que eu concluo, digamos assim, por um período dessa fase de artista e vou para a gestão cultural. Eu fui para o Conselho de Estado da Cultura, presidi a casa por 2 mandatos, o Conselho Nacional de Políticas Culturais, que me deu esse know-how e essa possibilidade de tratar de cultura olhando os cenários, né, por um ângulo mais aberto. A tua formação é qual mesmo? Ciências sociais. Ciências sociais. E como é que tu foi entrar de cabeça na área de cultura? Na verdade, eu começo na cultura, né? Então, quando eu Tem vou... alguma coisa de família? Ou... Não. Eu tinha 8 para 9 anos, meu pai era da Petrobras, nós morávamos na verdade, eu nasci em Porto Alegre, aqueles primeiros anos eu passei, nós morávamos em Tramandaí, porque o pai trabalhava em Osório, naquele terminal da Petrobras ali, e íamos todo final de semana a Porto Alegre, a freeway era fresquinha ainda, e eu sentado, muito novo, sentado vendo televisão, na minha mente a única coisa que vinha assim, tipo, mas eu consigo fazer isso, mas eu consigo fazer isso. E aí meu pai não queria muito deixar, mas a mãe é sempre aquela que impulsiona, daí comecei a fazer os cursos e tal, depois na URGS foi pro curso de extensão deles lá, a oficina Carlos Carvalho, aí eu vou pro teatro mesmo, né? Mas sempre atento a uma realidade que me interessou muito, que é a minha área de formação, né? E o meu foco de pesquisa sempre foi o mundo do trabalho, as transformações do mundo do trabalho. E aí com isso eu vou para a gestão, porque como artista eu sabia que eu tinha que dar uma contribuição maior, e aí eu vou para o Conselho de Estado, né, eleito pelas entidades culturais do Rio Grande do Sul, e depois para o Conselho Nacional em Brasília, para a gente defender o Sistema Nacional de Cultura, a construção dele. E isso é uma coisa que me dá muito prazer. Eu acho que esses 3 eixos de organização da minha vida, o artista, o cientista social e o gestor cultural, eles conversam bem. Eu me considero uma pessoa com capacidade de tratar esses temas, né, justamente por reconhecer a diversidade cultural, né, que no nosso país é evidente, né, aqueles que não quiserem enxergar têm que tirar a venda dos olhos, né. E ante a essa diversidade cultural, eu trafego na construção dessas relações. Claro que Porto Alegre é infinitamente maior do que nós aqui e tal, mas me parece que Porto Alegre, assim, culturalmente, ela também tem comparada com cidades do mesmo porte, assim, a vida cultural de Porto Alegre, para quem se dedica a buscar, ela é bastante rica, né? Sem dúvida. Porto Alegre, por exemplo, vai ter, e por isso a gente passa por um processo de organização lá, antes mesmo do Sistema Nacional de Cultura, no início dos anos 2000, é a primeira capital que constrói uma lei de fundo municipal, o famoso FUNPROARTE, né, que muitos já conhecem, inclusive no interior, né, porque ela é um modelo nacional, né, de legislação. Então, quer dizer, Porto Alegre se habilita e reconhece a atividade cultural como algo que precisa estar disponível a todos na mesma medida. Então o FUNPROARTE vem como um fundo municipal de cultura que foi produzir uma série de ações. Passei por lá também, né, na comissão de avaliação e seleção, na casa. Então isso faz de Porto Alegre uma capital diferenciada, né? Porque o peso para as expressões artísticas sempre foi muito equivalente, né? Então quem vai a Porto Alegre consegue assistir da produção local, da produção da região metropolitana, as artes e as não artes culturais na mesma medida, né? Não existe assim aquele... Né? Nós vamos trazer daqui a pouco, não vamos falar mais sobre isso, uma pessoa muito importante, né? Um músico muito importante, que sabe muito bem disso, reconhece, né? Então as pessoas aprenderam em Porto Alegre a se valer desse instrumento, né? Público, edital, distribuição de recursos, né? E também essa questão de que muitos chamam Porto Alegre, né, a carroça cultural, gostam de usar esse termo, né? Mas é justamente pelo artesanato, né? Pela maquinaria de artesanato que a produção cultural de Porto Alegre tem, que é de uma riqueza. Os mais importantes grupos de teatro de rua do Brasil são porto-alegrenses, né? O mais importante
Lá nós temos o Porto Alegre em Cena, que é hoje um dos grandes eventos culturais da Latinoamérica, né, que música, teatro e dança, vem gente de todo mundo. Então Porto Alegre, sem dúvida, seguirá sempre sendo uma referência. Claro que a luta permanece, né? Quer dizer, não é fácil, né? Ainda mais agora nesses tempos modernos aí de, né, ferramentas de televisão, né, para não citar nome da principal, que ocupa muito espaço com seus filmes, suas séries e tal, né? Mas a arte, ela permanecerá e o público porto-alegrense responde à atividade artística, com certeza. Santa Cruz do Sul. Santa Cruz foi um projeto que nós enviamos, um grupo de artistas e tal. Nós tínhamos um grupo muito forte, envolvia músicos, atores, para debater no Clube de Cultura, na Ramiro Barcelos, que hoje está fechado, que era um bom espaço de teatro, e discutir saídas e alternativas, né, para conquistar o interior do estado e levar o trabalho. Aí acabei enviando um projeto para Santa Cruz. O professor Clóvis Darcy Rezer era presidente de uma instituição e professor de língua portuguesa, adorava teatro e conhecia um pouco, aí mandei um projeto, o projeto deu certo e lá fui para desenvolver oficinas no departamento de cultura, montagem de um espetáculo para fazer um trabalho de 1 ano, fiquei 10. Aí lá eu fiz 10, fiquei 10. E aí lá criamos uma série de instrumentos, né, no campo da cultura e uma coisa que funcionou muito, que era... o título que se deu para isso foi teatro empresarial, né? Lá tem as fumageiras, né? O parque industrial daquela cidade é riquíssimo, né? Massa, chocolate, brinquedo, enorme, né? Pessoas que às vezes pensam que é só fumo, tem muita coisa, roupa, né? A Pitia lá e outras tantas não está mais aqui, então acabei dizendo o nome. E o teatro empresarial era isso, né? Era uma interface da cultura, a transversalidade da atividade cultural para melhorar as relações dos colaboradores. Então isso funcionou bem. Aí foi a ponto de ir para o Banco do Brasil, todas as instituições queriam, tinha o 5S e tal, semana do trabalho. Então a gente usava a dramaturgia para tratar essas questões. E 13 grandes espetáculos nós montamos com uma equipe lá, muito profissional. Então foi uma experiência muito rica, né? E lá eu conheci a mãe do meu filho, né? E que também é professora hoje da universidade, veio das artes também. E o meu filho é um desdobramento disso tudo, né? O Pedro é um pouco artista, um pouco design, não, ele é um designer, né? Então Santa Cruz foi muito rico na minha vida, sem dúvida. Que bom. Tainete, vamos falar um pouquinho sobre a atividade, então, que você mesmo disse que começou a lidar com essa questão de cultura e projetos e tal pela Associação Comercial, Cultural, Comercial e Industrial. Né? Você disse que começou lá com o Polo, né? Eu me lembro até hoje quando foi fincada no chão, eu vou dizer o termo bem simples, a primeira picareta, né? No chão, eu vi um burburinho que não vem o caso aqui, depois eu vou dizer fora do... Né? E pessoas que não acreditavam, dá para se dizer, eu já escrevi isso, e pessoas, pô, o cara está sonhando, né? Mas você acompanhou isso aí tudo, então, né? Como é que foi o bastidor disso tudo? Então, quando eu chego na associação, o projeto já havia sido encaminhado, aprovado para a captação de recursos via lei de incentivo, que foi quando praticamente inicia todo o conhecimento em relação à lei de incentivo à cultura. E através, lógico, dos relacionamentos que os diretores, e principalmente o Sr. Jaci, tinha na entidade, e fora daqui, conseguiu muitos patrocinadores para aquela obra. E não é por nada que ela está hoje em pé, né, porque contou com apoio das 2 leis de incentivo, federal e estadual, mas é um trabalho, na época ainda, eu lembro que a gente passava, e até contei para o hoje antes do programa, na prestação de contas, na época tu ficava e tinha que mandar cópia de nota, das 3 notas, a gente tinha que declarar o prego que era colocado lá, então nós virávamos noite fazendo prestação de contas e mandando documentação física, e iam processos gigantes para Porto Alegre, quando se fazia um projeto cultural, existem 24 conselheiros que avaliam, né, os projetos, e hoje vai tudo digital. Na época eu tinha que imprimir uma folha resumo, mandar uma para cada conselheiro via física para ser analisado, então era um processo muito mais difícil, lógico, do que é hoje, em função de não ter toda a tecnologia. Mas acredito que o processo em si de elaboração, de pensar a ideia, de criar, ele não muda daquela época para cá, porque existem etapas, existem processos administrativos que têm que ser cumpridos para chegar, então, até um projeto. E aí a gente inicia com
várias atividades posterior ao Polo de Cultura de ações culturais, eventos, fizemos Festival das Etnias, fizemos vários projetos que traziam um pouco de eventos para ocupação do Polo de Cultura, né? Uhum. E aí eu saio de lá e continuo então com esse conhecimento e não paro mais. E hoje tu você está na assessoria da Secretaria. E ali o teu papel é o quê? Olha, a gente faz um pouco de tudo, né? Os teus papéis são quais? Então, a gente trabalha desde do processo de pensar o evento, ou as atividades, os projetos culturais da Secretaria, e isso é algo que a gente já começa a pensar esse ano para o próximo, né? Com um calendário de eventos, com toda a formatação do que se quer e se pretende fazer, encaminhamento de legislações para que as coisas possam acontecer, porque na atividade pública, diferente da privada, que a gente faz com mais agilidade as coisas, tem todo um processo burocrático que tem que se cumprir, que são as leis, né? Então, desde a formatação no projeto, como foram os festivais que a gente tem hoje de teatro e de dança, que hoje estão na segunda edição, ele inicia lá com uma busca de conhecimento, né? A gente vai inúmeras vezes para Porto Alegre, troca informações, vai conhecer outros espaços que realizam a ação, traz a informação, formata uma lei que vai para aprovação na Câmara de Vereadores e que passa então a valer como algo que vai balizar o investimento na área do que vai ser feito. Essa não é uma atividade muito estressante, assim, no sentido, eu sei que existe pessoas para fazer tudo que existe, né? Ninguém é o que é porque não tinha outra coisa para poder fazer, enfim. Mas me parece assim, observando de fora, né, e especialmente como a coisa é pública, normalmente, na maioria das vezes, né, então vale para Erechim, vale para Mariano Moro, vale para São Paulo, vale para... né, depende, quando tu fica na dependência, vocês não têm que começar as coisas muito antes, assim, tem que, poxa, eu já estou pensando em 2021 ou 2020. Tem que. Muitas vezes as coisas não andam no tempo que a gente gostaria que andasse, justamente por causa dessa burocracia toda, né? Então, tem processos que, principalmente quando são ideias novas, onde a gente tem que achar o caminho certo para fazer dentro da legalidade. Então, a gente tem todo um estudo, vai para vários setores analisar, dar pareceres para que aquilo possa realmente acontecer, porque como você falou, o dinheiro é público, então ele tem que ser usado da melhor forma possível e contemplando o maior número de pessoas e atendendo, enfim, todas as demandas que a gente tem. E isso sim, às vezes a gente se frustra um pouco quando a gente vem da vontade de fazer e não consegue executar da forma como a gente gostaria. Isso acaba gerando assim, mas eu digo que para quem gosta de fazer cultura e trabalhar nessa área, por mais que a gente canse algumas vezes, mas a gente não desiste porque a gente gosta e acredita que a coisa vai acontecer. Então tem que gostar muito da área, assim. Às vezes me pedem isso fora também, não só porque como eu faço projetos, eu entrei na Secretaria de Cultura por trabalhar nessa área e conhecer a parte burocrática, por encaminhar projetos, assessorar, e a gente trabalha, queira ou não, fora do horário com as nossas atividades, porque a gente continua manhã, tarde, noite, final de semana, e atividade cultural dificilmente acontece no horário de expediente, né? Ela acontece em horários contrários que as pessoas trabalham. E a gente está envolvido, às vezes, quando tem um evento, dorme poucas horas e passa muitos dias envolvido. Mas acredito que, para quem gosta, isso deixa de ser um estresse e se torna uma atividade prazerosa. A gente faz com prazer o que faz, por isso não é estressante. É uma questão bem simples, assim, o que vocês devem saber decora e salteado, e em casa pode achar, mas isso aqui... Mas eu gostaria de saber, assim, a grosso modo, assim, como é que funciona a lei de incentivo à cultura? Eu sei que é uma coisa primária, básica, para vocês, mas como é que ela funciona? Isso é uma renúncia que uma empresa faz? Você tem que ter contatos lá nas pastas da cultura? Como é que é o negócio aí? Tem que ter um grande projeto? Ou quais são as... Como é que ele funciona? Acho que até aproveito para dizer que eu conheci Tainete justamente quando eu estava presidente do Conselho de Estado da Cultura e ela como produtora esteve na casa, né? Porque o motivo que, sem dúvida nenhuma, eu tenho absoluta certeza disso hoje, os meus pares
replicam isso, né? Que eu cheguei à presidência do Conselho justamente por defender a diversidade cultural e o espaço do Conselho de Estado como um espaço público a serviço de todos, né? Então, até então, era acompanhada pelo sistema, até a Inês sabe disso, né? Tu acompanhava a tramitação dos projetos pelo sistema e a partir dali nós mudamos esse cenário, né? Começamos a receber a todos e conversar com produtores, artistas, gestores, enfim. Aí criamos um projeto chamado Sessão Aberta, onde as pessoas tinham o direito de ir e vir nas decisões do Conselho e participar ativamente. O Rio Grande do Sul tem um sistema chamado Procultura RS, que tem 2 fontes de financiamento. Uma fonte é a Lei de Incentivo à Cultura, que está aberta o ano inteiro, com um pequeno recesso no final do ano. A qualquer dia do mês você pode ir lá e hoje tudo, como diz a Tainet, hoje não é mais físico, tudo online, você no seu computador, na sua cidade, das 497, pode inscrever todo o projeto, fazer tudo ali dentro. Esse projeto vai para uma análise técnica na Secretaria de Estado da Cultura, aprovado isso vai para o Conselho de Estado da Cultura, que nomeia um relator, que é o responsável em 45 dias de exarar um parecer sobre aquele projeto, se ele pode ser habilitado, contemplado ou não. Depois desse parecer, há uma reunião especial entre os conselheiros, que são 24, ele é debatido o projeto, todos têm direito de opinar, uma votação, o projeto vai para avaliação coletiva, né, para avaliação coletiva. Depois da avaliação coletiva, são selecionados aqueles que são os contemplados do mês, e aí ele vai para uma publicação no Diário Oficial, e dali em diante ele está habilitado, sai uma carta de habilitação para que o proponente ou o seu produtor possa, nas empresas gaúchas que recolhem ICMS, que não estão enquadradas no Simples Nacional, buscar desse montante de imposto de renda devido, os valores, o ICMS, os valores que são necessários para... Quem faz essa busca? Essa busca é feita, o proponente é o responsável por ela. Né? Mas ele pode ter contratado um produtor dentro do projeto, aí o produtor passa a ser o responsável. Né? Quer dizer, pode ser proponente, pessoa física qualquer uma, pessoa jurídica privada qualquer uma e prefeitura. Tá? Esses 3 atores podem ser proponentes. Então, ora é o próprio proponente que faz essa busca, que vai até as empresas, dialoga com o departamento contábil, com a direção e faz essa tratativa. Cidade, lá, enfim. Na sua cidade. Ou né? no estado. Ou no estado. Buscar a empresa de Mas qualquer aí lugar. ele tem que ir atrás. Exatamente, ele tem que ir atrás. Né? Convencer... existe uma questão que foi muito debatida, inclusive, nesse meu período. Foi justamente no meu período que mudou essa alíquota de 10% para 25% de contrapartida. Então, um projeto habilitado e aprovado, como acabei de dizer, de R$100 mil, R$25 mil a empresa, ou as empresas, pode ser quantas forem, não precisa ser uma só, pode ser 10, 20 empresas, cada um dá um pedacinho, né? E o projeto é realizado. Tinha que, do valor que ela empenhou, 25% ela tem que devolver, porque a outra fonte de financiamento se chama FAC, Fundo de Apoio à Cultura, que é um fundo. O dinheiro que cai ali dentro, sai em editais, tu aprova o projeto, abre a conta no Banrisul, que é obrigatória. De Estado também. De Estado. Uma fonte tu recolhe por ICMS e outra fonte é um fundo. A empresa deposita uma contrapartida em relação ao valor que ela aproveitou do imposto, e essa contrapartida vai direto para o fundo. Para criar esse caixa. E esse fundo, diferente da LIC, que durante o ano inteiro, com um pequeno recesso no final do ano, fecha, ele só funciona quando saem os editais. Que, por sinal, agora nesse momento, tem um aberto até 11 de dezembro, né? Que chama o FAC Movimento. Nós temos que ir para o intervalo, mas deixa eu só te perguntar, não há digamos assim, um engarrafamento, perdão, né, de projetos, de repente, porque sai de Porto Alegre não sei quanto, pega aí, são 500 municípios quase, 497, né? Ou nem todos mandam? Não, a realidade do sistema de financiamento público estadual é a seguinte, né? A LIC tem habilitado da Secretaria da Fazenda do Estado o montante de R$35 milhões ano do exercício do ICMS por renúncia fiscal para os projetos culturais. Isso, tu tem toda a razão, para 497 municípios é pouco, né? Considerando que alguns desses projetos que são maiores e que têm uma trajetória de vida cultural mais intensa, ficam com uma fatia maior, né? Porque realmente é um tráfego, mas isso vem se qualificando, né? Nós temos, acho que depois, se nós pudermos falar um pouco do sistema de cultura, e nós aqui estamos chegando no final do ano, se tudo ocorrer da maneira como a gente está pretendendo, como a 6ª cidade do estado do Rio Grande do Sul com um sistema completo, operando, né?
Então, é uma evolução. Realmente, os recursos disponíveis, seja por FAC ou seja por LIC, não são suficientes para a demanda. Muito bem, então nós vamos para o nosso primeiro intervalo do painel de hoje e já voltamos. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Retomando então, em nome de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. O painel recebe prazerosamente hoje aqui Tainete Farina, que é assessora da Secretaria de Cultura de Erechim, e Neymar Alves, que é o diretor de Cultura e Turismo de Erechim. Tainete, muitos projetos lá então, agora em 2019, vislumbrando 2020 já. O que dá para destacar? Assim, o que toma mais tempo ali de vocês? Assim, os pontos mais fortes? Os grandes eventos são os que mais tomam tempo em função da demanda para a organização. E em relação ao ano passado, alguns eventos que foram esses que foram criados através de lei, eles tiveram um crescimento, porque o evento da primeira edição foi uma forma de iniciar e buscar fazer e fomentar na área do teatro e na área da dança, que foi o que a gente inicialmente buscou. E esse ano, o de dança principalmente, né, Neidmar, teve um crescimento gigante em relação ao ano passado. Tivemos grupos participando, chegamos a 706 bailarinos. Nossa. Então, toda essa demanda, grupos vindos de diferentes cidades. Então, desde o processo de abertura de inscrição, recebimento desse pessoal em Erechim, organização da programação no dia a dia, queira ou não, a equipe da secretaria ela é bem enxuta, então temos que, com a equipe que temos, dar conta de tudo, e isso envolve tanto a parte burocrática quanto realizar o evento, né? Mas acredito que os projetos dos festivais são os que tomam maior parte do nosso tempo, porque eles envolvem não só a questão local, mas trazem pessoas de todo o estado e fora dele. Então isso exige contatos, exige uma organização para a gente poder receber todo esse pessoal aqui, né? E esse ano acho que foi um ano bastante movimentado em relação a essa parte cultural. Estou pensando, quem é que cuida de tudo isso? Assim, vai vir grupo de Maximiliano, vai vir grupo de Cachoeira do Sul, de Bagé, de não sei de onde. Como é que se dá essa acomodação desse pessoal? Tudo isso também é com vocês ou normalmente cada um por si? Agora, no Festival de Teatro, que então é o próximo, que chega no final de novembro, nós temos um alojamento que recebe essas pessoas. Então, todo esse processo tem uma inscrição antecipada, onde através de uma ficha de inscrição se identifica todas as demandas. O dia que eles chegam na cidade, quantos dias eles ficam, quem pretende usar um alojamento. Então, as informações são coletadas para que a gente possa antecipadamente organizar e que no dia do evento em si não se tenha tanta questão para ficar pendente e venha tudo organizado. As pessoas chegam, são recebidas, encaminhadas para o seu alojamento, quando é o caso, né? Ano passado alimentação, Esse ano nós não temos ajuda com alimentação. Sim, eles vão ganhar uma ajuda de custo e cada um pode optar em se alimentar onde quiser. Certamente eles vão bater lá na tua porta, ou lá na tua porta, escuta, onde é que eu posso... Sim, nós criamos geralmente um informativo através do Departamento de Turismo. Existe um informativo com quais são os pontos turísticos, hotéis, restaurantes. Isso tudo é entregue para cada grupo quando ele chega na cidade. Então, ele recebe um envelope com todas as informações a respeito do evento, do seu tempo de passagem de palco, quanto tempo ele tem para montar, desmontar, quais são os pontos que ele pode... Então, ir buscar para alimentação. Ano passado a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal de levar esses grupos a fazerem um tour pela cidade. Então são pessoas de fora que passam a conhecer pontos turísticos também daqui. Momentos de integração, de formação. Então o evento em si ele é muito dinâmico e as pessoas, a gente tenta ao máximo possível aproveitar que essas pessoas venham e saiam daqui com muitas experiências positivas de terem estado aqui. Até para que possam voltar depois, né? O Natal vai ser com vocês também? Ó? O Natal é uma outra equipe da Secretaria. Nós acabamos dividindo as equipes internamente para
que possa dar conta, porque são muitos eventos acontecendo juntos, né? Nós temos em novembro a Feira do Livro e o Festival do Teatro e logo na sequência o Natal. Então, as equipes acabaram sendo divididas e cada uma toma a frente de um evento para poder organizar. Acho que é muito importante também lembrar a comunidade, né, que planejamento, a estratégia de planejamento de ações como essa, elas são absolutamente fundamentais, né? Então, as pessoas são, como eu e Tainete, que estamos pela vez primeira na vida ocupando cargos públicos comissionados, né, por esse teor técnico de organização e de planejamento, isso a gente tem que deixar muito claro, né? Como é que surge essa operação? Na gestão pública hoje não tem espaço para mais nada que não seja competência, né? Caso contrário, vai dar errado, né? Então, por exemplo, os festivais que hoje são uma política pública do município, porque são resguardados pela legislação, eles têm, e isso é uma coisa que lá em 2014 a gente começou a vender no estado, para todos os municípios, eu não estava aqui, estava longe de estar aqui, nós temos institutos vinculados a todos os segmentos culturais dentro da Secretaria de Estado da Cultura, né, que no governo estadual anterior ficou um pouco dissipado, se distanciou um pouco em função de que a Secretaria acabou sendo de Cultura, Esporte, Turismo, SEDACTEL, e agora o atual governador traz esse status e reorganiza esses institutos. Esses institutos são a ponte, né, da relação entre a produção cultural no município e os saberes, a construção e a capacidade técnica que o Estado também tem através do seu instituto e o relacionamento que se constitui. Então, para você ter uma ideia, o Festival de Dança é um festival que precisa embora a equipe enxuta, é um trabalho enorme, porque são, vamos lá, numa noite só são 70 coreografias que são apresentadas, 70. E os jurados têm que dar conta, os 6 jurados, hora uns, hora outros, e o administrativo disso, o processo de informação, de dados, enfim, que tem que ser gerado para que depois o debate aconteça, que as planilhas sejam entregues para os bailarinos e para as companhias, é o agente público estadual que faz isso, nessa parceria que tem conosco, né? Então, a ideia de um evento, né, que quando tu falaste pra gente, nos convidou para o programa, a gente ficou super feliz porque falar sobre isso é bem como tu disseste no começo, as pessoas vão ali, compram ingresso e assistem, tá, mas o que tem por trás disso, né? Tem uma grande organização que começa pelo planejamento, né? Quer dizer, de pouco adianta, e isso serve para os ouvintes que estão aí nas comunidades, nos bairros, querendo produzir um evento local, um evento regional, um evento na sua comunidade, pensar apenas no bom, né? Não, vamos fazer tal coisa, tudo bem. Agora vamos para o stakeholder, né? Para o povo da administração, isso é claro, né? Quais são os cenários positivos e negativos, como é que a gente resolve isso, claro. E no campo da gestão pública isso é muito mais complexo em função da Lei 13.019, que nos obriga a praticamente não, com algumas alternativas que temos, de licitar todas essas operações. Então, nós poderíamos ficar 1 hora aqui falando sobre o que nos demanda a legislação em detrimento da atividade cultural que a gente produz, né, para que a gente consiga chegar no resultado que chega, né? E aí eu fecho dizendo que, como tem esse relacionamento construído a nível de Estado, enfim, fora do Estado, no país inteiro, nós somos uma referência hoje ante ao modelo desses festivais que existem, né? Na década de 90, até metade da década de 90, existia o Festival Internacional de Teatro de Pelotas. Era um festival fantástico, maravilhoso, que sumiu justamente por não ter dado o olhar que precisaria dar para o planejamento, não estruturou sob forma de lei, as pessoas abnegadas lá, os produtores que levantaram, ergueram aquele projeto, daqui a pouco viram até o pescoço de dívida, e o festival desapareceu. Então, o planejamento é a estratégia adequada, né? Todos os cenários têm que ser observados, todos os parceiros que dialogam com o setor que o festival está sendo montado têm que ser organizados, senão ele não dura. Senão ele dura um pedaço e aí acaba desaparecendo, né? Qual é o papel do Conselho Municipal de Políticas Públicas nessa história toda aí? Tem um papel, não? Políticas públicas culturais, obviamente. É importantíssimo, né? Acho que agora é a hora do sistema, né? Ali pelo 2015, né, se consolida a legislação nacional por decreto que cria o Sistema Nacional de Cultura. O que é isso? É produzir uma ação combinada entre a gestão pública federal, estadual e municipal
para a construção de políticas públicas para o setor. Porque até então, a relação de produção cultural no Brasil era muito de balcão, né? Então, aquele grupo cultural mais antigo, ou que tinha um número maior de pessoas envolvidas, acabava pegando do dinheiro público a maior fatia ou coisas do gênero, né? E o que, na época, era o que existia, né? Então, com a chegada do sistema, ele precisa de um conselho de políticas culturais, ou seja, reconhecer os segmentos culturais que existem no município, né? E a outra metade desse conselho formada pela gestão pública, por pessoas, homens e mulheres, preferencialmente servidores de carreira, da administração, do planejamento, da educação, para discutir essa política, né? Esse conselho, para continuar operando, ele precisa dar conta de criar um plano municipal de cultura, uma estratégia decenal, quer dizer, em 10 anos, aonde nós queremos chegar, porque nesse conselho estão sentados todos os segmentos culturais, e uma lei municipal de fundo, né, para que os recursos oriundos de fontes diversas, pode ser do cofre público um percentual de uma taxa pública, de uma iluminação, lixo, né, IPTU, ou receber doações de qualquer natureza, e uma promessa que até hoje não se conseguiu dar conta, que é recurso de fundo a fundo através do governo federal, né, que joga o seu valor maior dentro da lei de incentivo federal, que também é por renúncia fiscal, mas é dinheiro público, é dinheiro que o governo abre mão para que seja usado em projetos, né. E então esses 3 elementos, que nós chamamos de CPF, né, são os que organizam. E o conselho é o orientador de tudo isso, porque ali estão organizados as entidades culturais e o poder público, num debate qualificado. A ideia é que o debate seja de construção, né? E aí o sistema buscou com isso quebrar aquela lógica de que o cidadão, o artista, o coletivo cultural fica lá na rua, né, gritando porque quer, e o governo sentado lá dentro da prefeitura, não, eu não estou entendendo o que tu quer, a minha vontade. Então o conselho é um espaço de diálogo, é um espaço de construção, é um espaço que dialoga tanto com o prefeito, como o poder executivo, como o poder legislativo, o poder judiciário. É o ente social de diálogo e construção de uma política para todos, né? Então isso é muito claro. O conselho é fundamental. Aí depois o sistema se organiza por outras estratégias, né? Quer dizer, um sistema de formação e qualificação, um sistema de indicadores culturais do município, tem que se identificar quais são ações, os colegiados setoriais, que são aqueles grupos, por exemplo, nós temos nos grupos étnicos de dança, muita gente, né? Senta um representante, né, da dança lá. E os outros? Os outros, no colegiado setorial da dança, discutem a demanda, a pauta da dança, para jogar para o conselho e se transformar num debate, passar a ser uma pauta para ser encaminhada para o Poder Executivo, Poder Legislativo, né? E assim se transformar num debate realmente que busque trazer um resultado, né, para essa operação. E a conferência, né? A Conferência Municipal da Cultura, que é o momento desse sistema onde são decididas e promulgadas os decretos de legislação, né, que vão ser encaminhados ao Executivo ou Legislativo, dando a organização do sistema. Mas nem todos os municípios têm. Cinco. E isso não é existente e operando, né? Se for fazer uma busca, você vai encontrar mais existentes e operando os eixos do sistema, sim. Nós temos, além do Conselho operando, a Lei de Fundo, né? Esse ano lançamos um edital que contemplou 12 projetos locais através do nosso Fundo de Apoio à Cultura do município. O ano passado também, O ano né? passado também foram contemplados 7 projetos, acho que no passado, esse ano foram 12, através, então, desse sistema. Mas essa organização, esse atender, digamos, né, isso não coloca o município, digamos assim, num andar um pouco superior, digamos assim, perante as autoridades que têm o poder da caneta, enfim, né? Os caras lá na cidade e tal não tem conselho, não tem isso, não tem aquilo, não tem não sei o quê. Erechim tem. Isso não faz com que Erechim possa ser visto, digamos, com os olhos um pouco mais diferentes? Sem dúvida. Há poucos dias nós tivemos a presença... Sim, nós tivemos a secretária de Estado da Cultura, sim, a Beatriz Araújo, conosco, para uma agenda nas 9 regiões funcionais do Estado, e Erechim certamente não foi escolhida
se não por estar num patamar mais avançado, né? Isso depende do gestor, né? Dos gestores de cultura, do próprio prefeito, e aqui cabe lembrar, eu completei 1 ano em Erechim agora em setembro, né? E quando eu recebi o convite para vir, porque eu não estava em Erechim, né? Vim para um seminário que a Tainete e o Fernando Lozado e a secretária interina na época, Vandir Bombardelli, organizaram, e o nosso chefe do executivo, o prefeito Luiz Francisco Schmidt, é um homem habilitado, né, à atividade cultural, no sentido de reconhecer a sua importância e seu papel, né? Então, os municípios que estão mais organizados são aqueles que encontraram, no passar do tempo, gestores mais responsáveis com a atividade cultural, com o papel da atividade cultural. Eu dizia uma vez para um prefeito de um município grande, né, que ele dizia, não, mas cultura, isso é complicado, porque eu tenho, olha aí, eu tenho transporte escolar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho um hospital, eu tenho que cuidar da educação e tal, e daí a cultura, como é que eu vou fazer? Aí eu disse para ele, prefeito, como é que está o relacionamento do senhor com a sua comunidade? É sempre, né, estou sempre correndo atrás, então dê espaço para a atividade cultural, para o senhor ver como o senhor vai produzir naqueles bairros mais simples, os mais problemáticos, né? Quer dizer, cidadania, a atividade cultural tem esse papel de fazer com que o cidadão se reconheça como um atuante naquele município, que a sua relação com os munícipes vai mudar. Aí eu passei 2, 3 anos depois de lá novamente, para uma conferência lá, daí encontrei ele, ficou a conferência inteira, né? Quer dizer, é isto, né? O gestor mais preocupado com essa atividade tem o melhor resultado. E em relação à organização também, vale lembrar que quando a gente manda um projeto para o Estado para concorrer a uma verba, os municípios que têm um fundo, um plano, um conselho, eles ganham pontuações a mais em relação aos outros para poder concorrer a esses valores. Então, eles incentivam que os municípios tenham realmente essa organização e isso acaba pontuando. A gente conseguiu 2 projetos também com essa pontuação, né? Somando ao que a gente tinha desenvolvido. Essa questão da cultura é uma questão bem aparentemente complexa, mas também bastante simples. Eu acho que, vou dar uma opinião minha aqui, tem que começar lá de baixo, lá de cedo, entende? Assim, e quantos talentos nós devemos ter adormecidos aí, sim, que não tiveram. Sobre esse aspecto, eu refleti durante muitos anos, e me perdoe, eu vou dizer alguém vai dizer, meu Deus, o cara está totalmente por fora. Eu me lembro até hoje, quando o Pelé fez o 1000º gol, em 1969, vocês não tinham nascido ainda, os repórteres invadiram o campo e tal, e ele começou a chorar e fez um longo discurso, um desabafo. Começou a dizer que os governos deveriam, as pessoas, as famílias, cuidar das nossas criancinhas. E isso foi levado foi vendido, interpretado e vendido e assimilado como um desabafo assim, populista, brega, uma coisa totalmente. Eu acho que ele não estava querendo dizer assim, vamos dar pão, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Era no sentido assim de que também o nosso sistema educacional era um fracasso, enfim, né? E depois eu fui refletindo, olha, se nós tivéssemos seguido aquele conselho que o Pelé deu lá em 1969, agora são 50 anos. Mais? Né? Nós estamos em 9, né? São 50 anos, creio eu. Talvez nós pudéssemos ser um outro país, seria abrir espaço para que essas crianças, digamos, que não têm oportunidades, né, pudessem, de repente, descobrir, assim, mostrar o que elas podem fazer, enfim. Mas isso é uma outra história. Vamos ao nosso último intervalo e já voltamos. Como você cuida de quem cuida da sua empresa? Enquanto você cuida do futuro da sua empresa, a Unimed zela pela saúde dos seus funcionários. A partir de 3 pessoas, sua empresa já pode ter um plano. Unimed. Cuidar de você e da sua empresa. Esse é o plano. Muito bem, retomando então o painel de hoje, que está falando sobre cultura, um aspecto importantíssimo na vida das pessoas, das famílias, dos grupos, das cidades,
dos homens públicos, a despeito de que acharem que de repente acumular dinheiro para vir mais dinheiro, né? Isso aí é importante, obviamente, né? Mas até hoje eu não vi ninguém no leito de morte, isso eu já li, já vi, todos vimos assim, quando sente que está chegando, Deus está chamando, né? Ninguém está, poxa vida, será que quanto é que o meu saldo ficou de quanto? Né? Não, as pessoas começam a se lembrar realmente dos amigos, de umas passagens mais emocionantes na sua vida, e aí entram aspectos que de repente só ele sabe, uma coisa que tocou ele lá no fundo, e aí entra a questão da arte, enfim, da cultura em geral. Nós vamos ter agora, a partir do dia 5 de novembro até o dia 10 de novembro, na antiga EMA ali, na Avenida 7 de Setembro, a 21ª Feira do Livro. Gostaria que a Tainete nos desse uma panorâmica, ela que também está cuidando, juntamente com o Neidmar e toda a sua equipe, enfim, com a secretaria, nos dê uma panorâmica assim, do que nós podemos esperar. Em primeiro lugar, apresentar o nosso patrono, que é o Oti, esse ano foi escolhido, né, como patrono da feira, como homenageado o Padre Antoninho, então estarão nos acompanhando nessa feira e já estão participaram, né, de algumas atividades de convite à comunidade, e agora se intensiva mais essa questão de envolvimento para que as pessoas realmente participem e prestigiem a feira. Então são 6 dias de feira, teremos 10 expositores, livreiros de Erechim e de outras cidades aqui do estado próximas. Temos espaços institucionais, como uma cafeteria, uma machada, né, um espaço do chimarrão, um espaço de convívio, biblioteca, auditório, palco. Então é um ambiente todo montado para que atividades culturais, educacionais e que incentivem principalmente a literatura estejam acontecendo nesse espaço durante todo o período de realização. Como é que abre a feira? Abre com? Um show, né? Com um show musical. Em Lisboa. Em Lisboa é um artista, um músico porto-alegrense. Se explicasse um pouquinho, porque... Ele é um músico porto-alegrense, é um poeta, né? Digamos, para muitos, traz ele pega lá Roberto Carlos, Chico Buarque, Gilberto Gil, esse povo, né? Como referência para falar um pouco, porque ele é um poeta da música, né? E um escritor, né? Então, Ney Lisboa é um artista... que teve uma fase de ouro na agenda musical do Rio Grande do Sul. Muitos verões foram embalados pelas músicas do Ney Lisboa, né? É um cara Ney Lisboa está com seus 60 anos, 60 e poucos anos, e vem para a feira para fazer a abertura com um grande show, né? E com o bate-papo literário que ele sempre trabalha junto, né? De uma forma muito leve. Então, essa é a nossa abertura da Feira do Livro desse ano. E é interessante que o espaço onde acontecem os shows, ele é coberto. Então, indiferente do tempo, as pessoas podem ir com as famílias, enfim, que o palco esse ano é numa estrutura fechada. Então, toda a feira acontece internamente, inclusive o palco com cadeiras para o público poder sentar e permanecer um tempo dentro do espaço, né? Fazer sua compra do livro, ler um livro com a sua família, estar lá, curtir as atividades. A gente tem mais de 30, 40 atividades inscritas e que irão acontecer, debates, palestras, hora do conto, enfim, inúmeras entidades. Me perguntaram se vai haver contação de histórias, né? Temos um espaço que se chama multiuso, né? As crianças, as famílias podem pegar um livro do ladinho da biblioteca, que vai ter um espaço dela também, com almofadões, para que possam chegar e ler seu livro, sentar nesse espaço, e também com pessoas fazendo essa contação para turmas de crianças ou que cheguem com seus pais para poder ter essa atividade, né, de recebimento das pessoas. O acesso vai ser pela 7, né? O acesso principal é pela 7, mas a João Pessoa, que é onde fica o palco, também tem a porta que vai permanecer aberta durante as atividades. Mas a nossa ideia é que as pessoas entrem pela 7 justamente para poder ter toda essa visão da feira. Então, ter um espaço de convívio, ter a parte dos artistas, dos livreiros que vão estar ali expondo, né? E depois, então, chegar no palco, que é a parte dos fundos. É importante deixar bem claro, né, de que todas as atividades da 21ª edição da Feira do Livro de Erechim, todas as atividades são gratuitas, não há cobrança de nenhuma ordem para nada, e que para todas essas atividades que estão acontecendo nós fizemos chamadas públicas, né? São gratuitas a participação, mas nós não pagamos nada. Um pouco meio que de longe, assim, mas pela primeira vez, né? E ali eu pude sentir essa
essa parafernália de burocracia aí, enfim, então, né, É verdade. só gente como vocês aí para desatar esses nós aí. Agora a gente está nesse processo de finalização e assinatura de documentos, de contratação, isso dá alguma pilha de papel. Mas queira ou não, o processo ele acaba sendo uma forma democrática, né? Que qualquer pessoa possa participar. Então, desde os apoiadores da feira, que temos vários que vieram apoiando e realizando, por exemplo, o espaço de ambientação, uma jardinagem, foram abertas chamadas para que qualquer pessoa que tivesse interesse em ser um apoiador da feira pudesse participar. Tivemos ali os que se inscreveram, os que foram selecionados, né? E é uma forma, lógico, de que todos tenham a sua oportunidade de estar no evento. Cada um com seu interesse, lógico. Tem pessoas que têm uma determinada área de interesse, estão nesse tipo de evento, assim como terão outros, né? E realmente é um processo burocrático, mas que deu certo, né? Tivemos 100% das chamadas com atendimento. Então todos... E é importante também deixar dito para a comunidade, para os telespectadores, que acompanhe a página da prefeitura, né? O espaço de licitações, né? Porque muitas empresas daqui a pouco estão começando, né, hoje, estão querendo mostrar, né, o seu produto no mercado, a sua ação, seu serviço, né? Encontram na página de licitações espaço, como na Feira do Livro alguns vão prestar serviço, né? As pessoas veem muitas mateadas nos eventos, né? Culturais, de outra ordem, né? Certamente aquilo ali passou por uma chamada e a empresa interessada que participou do evento, da chamada, né? Está contemplada e vai lá apresentar seu produto, né? Fazer com que a comunidade conheça seu produto de verdade, né? Usufrua do produto. Então, as chamadas são, como a Tainete acabou de dizer, o passo de democratização. A 1319, ela, para nós, para a cultura, ela é muito difícil, porque daqui a pouco licitar a atividade cultural é muito complexo, eu diria que não dá, não é possível, né? Mas a gente precisa encontrar os espaços dentro dela, né? E quem sabe propor uma legislação alternativa para a cultura. Né? Mas essa chamada, ela também atende um aspecto legal? Sim. Não pode ficar nenhum fio solto aí, nenhuma ponta solta para não... Ela é publicada no site da prefeitura, as pessoas acessam, tem um período de inscrição, documentação que tem que ser apresentada, um dia de abertura de envelopes e as nossas sessões sempre tiveram pessoas junto, né? Da própria comunidade que veio realmente abrir, acompanhar essa abertura, essa conferência dos documentos. Depois é feita uma ata, isso é publicado, é feita uma homologação. Então todo o processo ele é através da legislação e é público. Qualquer pessoa que ver uma chamada e quiser acompanhar esse processo, principalmente na hora da abertura dos envelopes e ser uma testemunha disso, fica à disposição, porque é um processo bem aberto, né? As claras, assim, não tem... Os próprios livreiros, né? Todas as 10 empresas que vão estar na 21ª edição atenderam a chamada, passaram por uma chamada, entregaram documentos, nenhuma delas pagou qualquer centavo ao erário público. Gratuito. Todos os livreiros gratuitamente, claro, passaram por essa chamada, apresentaram as documentações, foram comprar. Feiras, claro, né? Aonde tu paga, tu tem que comprar por metro quadrado, não sei como é que é. Porto Alegre agora o prefeito está querendo, está vendendo lá para a cidade alfândega lá os metros quadrados, é verdade. São diferentes modalidades, né? Nós talvez, e aí a gente volte ao bloco anterior, né? Sejamos uma cidade que começa a servir como modelo de atividade cultural justamente pela democratização, pela franquia das atividades, né? E isso faz muita diferença, né? Incentiva que as pessoas participem, né? E a ideia é justamente fomentar a leitura, a literatura, a compra de um livro. Então até tivemos pessoas procurando que gostariam de estar expondo outros produtos para vender. E aí a gente até explicou, não, é uma feira do livro, então vamos estimular a leitura, a venda do livro. Trator lá para vender. Nada contra quem vende trator. E também é importante que, além das atividades que todo mundo já sabe que existem feiras, né, que são os livreiros, os espaços, né, educativos e culturais, as palestras, os shows e tal, né, quer dizer, uma série de atividades, e Erechim é uma cidade referencial do ponto de vista da educação, nós temos várias universidades, né, outras instituições também organizadas, tem ali um espaço para sair do seu muro, né, sair do seu espaço e apresentar sua produção e debater assuntos e temas que sejam interessantes para que a comunidade tome conhecimento, né? A Feira do Livro também é um espaço de fazer com que a produção cultural, intelectual da cidade, seja Erechim ou qual for, no nosso caso nós temos, né, esse espaço garantido, então a programação, quando o telespectador se deparar com ela, é uma oportunidade de bastante debate. Realmente as pessoas vão ir para discutir assuntos dentro do espaço da feira. Dentro do espaço. Tem o público mais afim ali, né, que as pessoas já são meio que do meio, né?
E também, mas olhando assim, eu acho muito importante a participação das crianças. E aí a participação decisiva das direções de escolas. De repente, não custa caminhar algumas coisas. Mas não tem ônibus, não tem isso, não tem aquilo. Não. Nem vamos entrar como é que funciona isso aí, mas quem sabe os professores pegam uma turma, vão lá, pegam 2 turmas, vão lá, e só vão ganhar, só vão aprender alguma coisa, agregar alguma coisa àquilo que eles já sabem, entende? Às vezes a gente não se lembra exatamente o que foi que tipo de matéria foi dado no dia 15 de maio de 2019, né? Mas a gente com certeza vai gravar na cabeça assim, olha, eu estive na feira, tinha isso, vi não sei o quê, isso vai ficar. Exatamente. Acho importantíssimo. A feira abre que horas, fecha que horas, como é que é? Ela inicia na terça-feira, dia 5, a partir da 1h30 da tarde, então de terça a sexta-feira da 1h30 às 22h, 13h30 às 22h, no sábado das 10 às 22h e domingo das 14 às 19h. Então encerra no domingo à noite. E uma dica, né, a partir da tua última fala, né, em relação à educação, aos professores das escolas, né, que os professores elejam uma temática para levar seus alunos, que seja o tema da feira, que seja um tema em debate para que eles busquem, para que não fiquem na feira simplesmente naquele trânsito, né, naquela loucura de cores e ações e tal, né. Então os professores, por favor, elejam um tema para que seus alunos façam uma pequena pesquisa entre os livreiros, entre o que está disposto lá na própria biblioteca, para depois poder produzir um debate posterior. E o nosso patrono tem uma sala também para receber os convidados, né? Na feira, então. Isso é um tema de casa, um tema de feira. Tema de feira. Vamos criar uma coisa nova. Isso, olha aqui, ó. O tema de feira deste ano vai ser o seguinte: o tema geral da feira é comunicação, partilha de relações e de saberes. Né? Então a gente vai falar sobre a imprensa em geral, vai falar sobre o uso do telefone, hoje que a gente parece que o telefone está na nossa pele, né? O celular, né? Nós vamos falar a respeito disso tudo. Se a gente se comunica mais se a gente consome mais jornal, ou revista, ou rádio, ou TV, ou celular, enfim. Olha, não tem mais tempo, eu agradeço, muito obrigado, Tainete, por estar aqui, muito obrigado. Neidmar também, muito contente por saber que Erechim abriu espaço para uma figura como você, com essa experiência toda, certamente vai somar bastante para a cidade e para a equipe que está junto lá. Todo mundo sempre tem a aprender, obviamente, e por favor, dia 5 a dia 10 de novembro, tira um tempinho da sua rotina, quebre ela e vá à Feira do Livro. Um grande abraço, boa noite e até a próxima.